uma satisfação participar mais uma vez dessas atividades tão interessantes e tão importantes do projeto Métricas, que é um projeto que tem tido, vejo claramente, conversando com pessoas, lideranças nas universidades em São Paulo e fora de São Paulo. O projeto tem tido um efeito muito, muito positivo na maneira de organizar das nossas melhores universidades. E o assunto sobre o qual eu queria falar agora, nesses minutos, é sobre as expectativas da sociedade sobre as universidades públicas no estado de São Paulo e sobre como é que as universidades podem tratar de demonstrar à sociedade que estão trabalhando para atender a essas expectativas. Veja que eu estou sendo cuidadoso de falar, estão trabalhando para atender, eu não falei estão atendendo, porque eu acho que na verdade, a história da expectativa da sociedade e o esforço e os resultados da universidade, que são muitos, é um diálogo infinito. Quer dizer, quando atender uma parte, a expectativa aumenta, e quando atender outra parte, ela aumenta mais ainda. É um pouco como um colega que eu tive, trabalhava comigo na FAPESP, quando eu estava lá como diretor científico, ele dizia que é meio o assunto da torcida num jogo que o time marca um gol, marca dois, marca três. Depois que marca cinco, se não marcar mais um, a torcida começa a vaiar, embora esteja ganhando de 5-0, porque gerou uma expectativa. O bom resultado gera uma expectativa de melhor resultado. E então, eu acho que a sociedade no estado de São Paulo, no Brasil, espera das universidades, eu acho que em em grande visão, eu acho assim, a sociedade espera que a universidade contribua para melhorar a vida das pessoas. Se for falar em poucas palavras, é isso. Esse efeito de melhorar a vida das pessoas acontece de muitas maneiras diferentes e de acordo com partes diferentes da universidade, a contribuição principal vai ser de uma dimensão diferente. Quer dizer, um bom hospital universitário melhora a vida das pessoas, atende, às vezes, mais de 1 milhão de pacientes por ano e ajuda a vida deles. Faculdades de engenharia, de ciências exatas, que colaborem e interajam com empresas, colaboram para a sociedade porque ajudam as empresas a serem mais competitivas, a gerarem resultados e criarem mais emprego, pagarem mais imposto e contribuir ao desenvolvimento do país. Faculdades de outra natureza, em geral na área econômica, ciências sociais, humanidades, contribuem para discussão sobre políticas públicas para elevar o nível cultural da sociedade, que é algo fundamental para a qualidade de vida de todas as pessoas na sociedade. Quer dizer, então, a universidade tem muitas dimensões de contribuição. Um dos indicadores que pode ajudar a compor esse mosaico de indicadores e de conceitos sobre entender, conhecer melhor o impacto da universidade na sociedade, é essa medida sobre quanto é que a universidade trabalha em parceria com outras organizações da sociedade, de outros setores da sociedade. Então, pode ser, por exemplo, setor empresarial. Então, isso é um assunto que eu acabei me interessando por esse tema, porque na minha vida como pesquisador, reitor da Unicamp, presidente da FAPESP, diretor científico da FAPESP, eu sempre vi que aquilo que mais usam para agredir a universidade pública boa no Brasil. É dizer que ela não faz isso.
E às vezes tem até gente dentro da universidade que também fala que não faz. E que é uma coisa me faz lembrar a história do o problema do Pasteur, o problema que o Pasteur tinha, porque é difícil mostrar para as pessoas que uma coisa que a gente não vê faz efeito. E o Pasteur, para explicar que os micro-organismos causavam a doença, que as pessoas tinham que lavar a mão, etc., ele sofreu. E é um pouco esse, eu me sentia solidário ao Pasteur tratando disso, porque é um assunto que é preciso achar medidas para isso. Infelizmente, as universidades no Brasil, elas não medem bem, por exemplo, essa interação com a empresa ou a interação com o governo. As universidades fora do Brasil também não medem muito bem, mas elas têm uma medida que por muito tempo valia, era aceita, ainda é, mas é que, bom, ainda é, que é medir, tá bom, do dinheiro que a universidade usa para fazer pesquisa, quantos por cento vem dessas outras organizações? Porque aí é uma medida de como é que você dirigiu o esforço de pesquisa de acordo com prioridades de terceiros. Mas no Brasil, as universidades não conseguem nem medir o dinheiro do orçamento que tem. Porque mesmo as públicas em São Paulo, porque quando a gente pega lá o papel, orçamento da USP, orçamento da Unicamp, nunca tem o valor que elas captaram, que os professores trouxeram da FAPESP, do CNPq, da FINEP, etc. Porque tem esse conceito no nosso sistema que é o extra-orçamentário. Mas quando você quer avaliar o que uma universidade faz, você tem que ver a soma de tudo, não tem que ver só quanto ganhou do governo do Estado. Então, o que gera interpretações loucas por parte do público, porque vem o reitor e fala: nós estamos gastando 95% com a folha de pagamento. As pessoas pensam, quer dizer que só tem 5% para fazer a universidade funcionar? Não, não é que só tem 5%. Tem 5% e tem mais. Tudo que o professor trouxer da FAPESP, do CNPq, da FINEP, da Comunidade Europeia, etc. Então, lá fora do Brasil, as universidades medem o total. Certo? Então, quanto vem da NSF, quanto vem do NIH, quanto vem do governo estadual e assim por diante. Então, essa medida por dinheiro do Brasil não dá para usar, ainda não dá para usar, porque não tem esse orçamento unificado. Então eu comecei a olhar essa medida olhando as coautorias. Quantos trabalhos, porque é o resultado da universidade. Quantos trabalhos científicos foram publicados onde tinha um autor da Universidade X e um autor de alguma empresa no Brasil? Ou um coautor de algum órgão governamental. Porque isso ajudava, olhando a proporção disso, dá para nós uma ideia de qual é o tamanho do esforço. E o interessante é que dá um tamanho que não é pequeno para as universidades brasileiras. E aí comecei a olhar detalhes sobre quanto disso é com empresas que estão no Brasil, quanto acontece com empresas que estão fora do Brasil, que também é uma coisa interessante de ver, porque a gente começa a entender melhor o problema, porque, por exemplo, no Brasil, quase dois terços das coautorias acontece com empresas fora do Brasil e não com empresas no Brasil. Então, a pergunta seguinte que vem é, por que que a IBM, a Google, a Airbus vem aqui contratar projeto de pesquisa com a Shell, vem contratar e colaborar de verdade, não é só dar o dinheiro, é fazer a pesquisa junto, porque publicou o paper junto. Por que que essas empresas vêm fazer isso aqui no Brasil e as empresas do Brasil não fazem mais? Então, dá para entender coisas interessantes sobre o sistema. Eu acho que, às vezes, nessa discussão sobre o impacto da universidade, o elemento que eu vejo frequentemente no Brasil, e eu vejo aqui também. Outro dia eu tive numa avaliação de um departamento do Imperial College e eu apresentei para eles isso que eu vou apresentar aqui, e eles batucaram por alguns segundos. Quando se faz essa discussão de impacto,
a comunidade acadêmica logo pensa, não erradamente, mas pensa num elemento parcial, um fator parcial, que são os resultados da pesquisa. Então, eles vão ver que trabalhos que publicou, quantos alunos formou na pós-graduação, se esses trabalhos foram usados por empresa, pelo governo, que é uma coisa boa de olhar, eu mesmo sempre olhei para isso. Mas tem um outro elemento de impacto da universidade na sociedade que, na minha experiência, é muito maior do que o impacto que vem por meio da pesquisa, que é a boa educação dos estudantes. Então, a pergunta primeira que devia fazer quando fala de impacto da universidade para a sociedade é: quantos estudantes formou? Onde que eles estão trabalhando? O que que eles estão fazendo em benefício da sociedade? Porque, veja, pode ser que eu dizia isso quando eu estava na Unicamp. A Unicamp se orgulhava de ter contribuído, e corretamente se orgulhava, para, por exemplo, desenvolver a tecnologia de fibras óticas, que numa época do Brasil foi importante para fazer, etc. Só que foi bom e foi importante. Mas os estudantes que a Unicamp formou fazem e fizeram um efeito no Brasil muito maior do que, sei lá, fibras óticas, vacina, remédio, o que quer que seja. Então, eu não estou querendo diminuir o valor dos resultados de pesquisa e dos resultados de atividades de extensão em várias dimensões. Mas o que eu estou querendo é lembrar que a gente não pode deixar fora da discussão de impacto a questão, as realizações sobre a educação dos estudantes. Como é a qualidade dessa educação? Como esses estudantes são selecionados? Que grau de diversidade há numa classe que entra na Unicamp? Diversidade social, étnica, econômica? E como essas pessoas, ao se graduarem, vão contribuir para a sociedade paulista, para a sociedade brasileira e para o mundo. Certo? Hoje em dia já é cada vez mais comum você ver egressos da USP, da Unicamp, da Unesp, trabalhando em várias organizações internacionais relevantes, empresas, organizações não governamentais, às vezes até em governos de outros países. Então, tem em mente o assunto de que os estudantes são muito importantes. Eu acho que essa coisa essa tensão entre a expectativa da sociedade e o que e como a universidade consegue atender é um dos mediadores disso são os indicadores que a universidade escolher ou encontrar ou criar para mostrar para a sociedade esses benefícios que a universidade vai criando. Tem muitos desses indicadores que são, digamos assim, quantitativos. Dá para fazer a conta, quantos engenheiros são formados, quantos trabalhos científicos foram publicados, se esses trabalhos foram usados por cientistas no mundo inteiro, que patentes a universidade fez, e assim por diante. Tem vários desses indicadores quantificáveis. E tem uma outra parte desses indicadores que é muito mais difícil de quantificar e que precisam fazer parte da discussão numa forma que aqui no Reino Unido eles chamam muito da a narrativa sobre os casos de benefício. Tá certo? Narrativa é uma palavra que eu sei que no Brasil ganhou um efeito, um sentido meio negativo nos últimos 5, 6 anos, porque virou essa coisa. Narrativa é uma coisa que qualquer um inventa uma história mirabolante e vai dizer que a Terra não é redonda por causa da narrativa. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de contar uma história, contar uma como realizações acontecem. Eu vou dar um exemplo baseado num livro que eu li, não tem muito indicador, mas tem uma narrativa espetacular, bem feita.
acabei de ler agora, um livro escrito por um jornalista chamado Cláudio Ângelo e um outro um pesquisador, um agrônomo, Tasso de Souza, e chama-se O Silêncio da Motosserra. É uma história espetacular, bem pesquisada e bem contada sobre como é que o Brasil criou um sistema para controlar o desmatamento da Amazônia. Sistema que, como todo sistema do mundo, tem umas coisas que funcionam, tem outras que não funcionam, tem umas que funcionam no começo, depois as pessoas arrumam um jeito, inventam um jeito de burlar, não sei o quê, mas é uma história sensacional. Tem um papel para a ciência, tem um papel para a política, tem um papel para a ambição, tem um papel para a corrupção, tem o um papel de todo mundo ali. E é isso, né? A vida em sociedade envolve todas essas coisas. Então, quer dizer, essa narrativa, contar a história para a sociedade é também muito importante. E eu acho que a coisa fica mais forte quando você tem uma narrativa apoiada em indicadores, porque aí você consegue, digamos assim, em alguns casos, ou fundamentar melhor, ou então generalizar melhor, né? Porque são coisas complementares. Eu acho também que o outro elemento sobre essa questão do impacto, quando a gente pensa do ponto de vista dos processos, de como a universidade funciona, que é um outro elemento que tem me chamado a atenção, especialmente agora que eu tenho vivido fora do Brasil e interagido com universidades e participado de comitês que avaliam departamentos e equipes, etc. é como as universidades competitivas fora do Brasil têm um sistema para apoiar os seus professores para que eles trabalhem melhor e para que o trabalho deles renda mais. Quer dizer, a instituição é tem mecanismos que ajudam as pessoas a, por exemplo, obter mais financiamento para sua pesquisa, encontrarem solidariedade quando não conseguem ter um projeto aprovado. É um ambiente que tem uma positividade que eu não vi muito em tudo que eu vivi no Brasil, sabe? Mesmo os sistemas de avaliação, uma, um outro comitê que eu fui, a abertura, o provost da universidade falou: olha, o que nós esperamos do comitê é que vocês sejam critical friends, quer dizer, amigos críticos. Ou seja, eles não têm essa ideia que no Brasil aparece quando alguém fala em avaliação, logo alguém na mesa pergunta: ah, e nós podemos fechar o departamento? Porque o pensamento já vai para uma coisa negativa. Qual é o castigo? Se não tiver um castigo, parece que a avaliação não vale. Mas não, aqui o começo da reunião é: nós queremos que vocês sejam critical friends, nos ajudem a melhorar, ou seja, a avaliação é para ajudar a melhorar, não é para castigar o mau desempenho. Então, eu acho que esses dois elementos, o apoio institucional para que os professores trabalhem melhor e com melhores condições. E essa questão da avaliação, que olha para como melhorar e não para como punir ou como castigar, são dois elementos que eu acho que valeria a pena tentar trabalhar para incluir mais na cultura das nossas melhores universidades. Então, isso era o que eu teria a dizer nesses minutos, me dirigindo aos participantes desse curso e termino mais uma vez agradecendo e parabenizando ao professor Jacques e a sua equipe pelas realizações do projeto Métricas. Muito obrigado.